Já está aqui ao meu lado o diretor do Instituto Biológico do Estado de São Paulo, que é o Dr. Antônio Batista Filho. E é com ele que nós vamos falar um pouquinho, óbvio, que de biológicos. Batista, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabélia, um grande abraço. Tudo em ordem, graças a Deus. Bom, quando a gente fala de biológico, nós temos aí aquela informação que a gente sabe que é uma das ações mais antigas que existiu já dentro da agricultura, lá no início do desenvolvimento do homem, mas ele começou também a ter um retorno para a agricultura comercial há pouco tempo. Esse retorno está vindo com toda a segurança, né? Sem dúvida, principalmente no campo da sustentabilidade, né? Fundamental. Estamos com projetos aí envolvendo biocontroladores, organismos que vêm controlar biologicamente as pragas, uma demanda cada vez maior que se tem da sociedade, na busca da rastreabilidade com relação a isso, da demanda do produtor, da demanda do consumidor principalmente, exigindo cada vez produtos melhores, e você tem que estar evidentemente sintonizado com esse novo tempo. Agora, a história do Instituto Biológico daqui de São Paulo, ele tem aí já toda uma razão, desde a sua fundação. Como é que é essa história? Conta aqui para nós essa cronologia desde a criação. Bom, o Biológico fez 90 anos, ano passado. Está rumo aos 100 anos. E ele teve uma história muito longa, uma história de luta e uma história que se remete a vários outros institutos. E como começou tudo isso? Isso começou lá no século passado, lá no início, 1920, quando a broca do café entrou no Brasil, e principalmente São Paulo. E você imagina, São Paulo era um centro produtor de café, né? O café foi responsável pelo desenvolvimento da indústria paulista, brasileira. E nós, de repente, nos vimos diante de um quadro com uma praga ferocíssima, uma praga devastadora. Era a broca do café. Imediatamente o governo criou uma comissão com notáveis cientistas brasileiros, né? Muitos vindo de Manguinhos, lá da Fiocruz. E esses cientistas chegaram a um bom trabalho, né, desenvolveram um bom trabalho em 4 anos, que deu origem, esse trabalho deu origem ao Instituto Biológico em 1927. Aí o biológico expandiu, não era mais o estudo de broca do café, mas sim estudar as plantas em geral, várias espécies, e os animais, a saúde, né? Saúde animal e saúde vegetal. Assim que nascia o biológico, o nosso biológico, que hoje, como eu falei, o ano passado completou 90 anos de existência a serviço da agricultura paulista e brasileira. E nestes 90 anos, o tempo inteiro esteve ativo, o tempo todo esteve desenvolvendo, analisando e pesquisando tanto as pragas como também os fungos ali que vêm para predar essas pragas? Sim, ele esteve sempre atuante, e às vezes com focos variados, né? E tem até uma passagem, você perguntou se ele esteve sempre atuante, uma passagem interessante, eu vou até citá-la aqui. O biológico foi tomado por tropas federais na Revolução de 30. As tropas federais usaram o biológico como um ambiente, formado por barracas, né? Acampamentos. O biológico passou por isso. Tanto é assim que o próximo diretor do Instituto na época, então, o Rocha Lima, ele preocupado, ele mandou todos virem para o laboratório, porque o biológico era distribuído em residências, né? Em casas distribuídas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, com isso, foi uma passagem curiosa. Passaram os pesquisadores a virem todos para o Instituto Biológico no centro de São Paulo, né? Mas voltando à sua pergunta, o biológico sempre manteve-se atuante. Inclusive, uma coisa interessante é que muitos insumos usados na época para controle de pragas e doenças foram desenvolvidos pelo biológico, alguns até produzidos. O biológico fazia isso, enquanto a indústria não se desenvolvia, né? Até que, com o tempo, a indústria veio se desenvolver e o biológico, como Estado, deixou de atuar em algumas partidas de produção e objetivou mais os estudos voltados à pesquisa científica. Há poucos anos, quando o biológico retoma um crescimento, pelo menos dentro da agricultura moderna,
muitos produtores torciam o nariz porque parecia algo que era sem tecnologia, arcaico, ultrapassado. E hoje, pelo ritmo crescente, a gente observa que cada vez mais a tecnologia também está presente nos biológicos. Sem dúvida. Como você disse, os produtos biológicos, né, um tempo atrás, lá na década de 70, eles eram vistos como coisa de bicho grilo, vamos dizer assim, na nossa época, de bicho grilo. Quem trabalhava com aquilo não tinha muita credibilidade, né, voava na maionese, né? Mas a coisa foi crescendo. E hoje nós temos os produtos biológicos, né, muito procurados e com um crescimento a uma taxa de 20% ao ano. A qualidade passou a imperar, né? Ainda que muita coisa tem que ser desenvolvida, né, o biológico tem atuação nisso. O biológico, ele atua no assessoramento de mais de 50 biofábricas, hoje no Brasil. Para a produção de bioinseticidas, para biocontroladores, natureza, para controle de pragas, para controle de doenças. Né? Então, o crescimento foi vertiginoso nesses últimos tempos e continua sendo. Né? Existe até uma associação que cuida dos interesses, beneficia esses produtos, esses laboratórios que assim o fazem. Né? Então, nós vimos assim que há uma possibilidade muito grande de haver essa continuidade de crescimento dos produtos biológicos, né? E com isso nós termos uma agricultura um pouco mais racional, sustentável. Doutor, aí a gente fala nos biológicos e alguém fala assim, mas eu posso também fazer o uso de químicos? Porque um vai matar o outro, um não vai funcionar com o outro. Hoje já tem equilíbrio. Sem dúvida, inclusive é o princípio do manejo integrado de pragas, onde você tem a interação de inseticidas e de biológicos. Aí vai de você ver se é compatível, se seguir recomendações de manejo, né? Muitas vezes o produto ele é incompatível por sua natureza, mas outras vezes não. Aí você tem que ver quando aplicar na hora correta, né? Então é uma coisa possível de acontecer. Não é conflitante, né, digamos assim, mas tem que ser dentro de um programa de manejo integrado de pragas, onde é o uso racional do produto químico. Todas aquelas atenções são necessárias para a umidade, para ver ali a temperatura, para que esse biológico tenha um efeito com eficiência. Sem dúvida. É diferente do químico nesse caso. Uma série de recomendações devem ser observadas. Então, quando você fala em umidade, sem dúvida. Por exemplo, temperatura, insolação, radiação solar. Radiação solar desativa o produto biológico via de regra, né? O biocontrolador de natureza microbiológica. Então você tem que ter um protetor para isso, uma formulação, ou aplicar nas horas mais frescas, tipo aplicar até às 10 da manhã, depois voltar a aplicar às 4 da tarde. Isso são mecanismos para aumentar a viabilidade do produto biológico, porque ele é um organismo vivo. O que é controle biológico? É a natureza controlando a natureza, né? Então ele é um produto vivo. Então nós temos que ter esses cuidados que não são observados no produto químico. Então o conhecimento tem que estar atento, para que você não faça uma aplicação errônea e depois você falar, não funciona. Não é verdade, não funciona. Na verdade, ele não foi feito como deveria ter sido feito. Às vezes, o produtor fica com aquela impressão de que, como o biológico é um ser vivo, ele pode reproduzir lá onde foi aplicado. Ele aplicou uma vez, então não precisaria aplicar mais. Também não é bem assim, né? Não é. Alguns casos são, né? Se você já aplicou um fungo para controle, pode ser que esse fungo controlou, ele encontre condições na safra seguinte, ou ele encontre condições como eu diria, até na entre-safra, ele encontra condições de colonizar o inseto pela umidade residual, colonizar a praga pela residual que possa ter no solo, né, que possa ter na folha. Ele pode acontecer isso, que as condições climáticas favoráveis a que ele se multiplique naturalmente sem a necessária aplicação, né, do produto uma vez mais. Isso pode ocorrer também, mas não é sempre, porque você pode ter um período de veranico, período de seca. E o que acontece nisso? Você não vai ter condições propícias, né, para que ele se multiplique. Então, para a gente estar encerrando aqui, nosso tempo já está também esgotado ali, já estão me informando. Você falou da criação do Instituto para o café. Mas hoje o privilégio não é só do café para ter um manejo biológico, né? Não, ele ampliou todas as culturas praticamente, né? Há estudos nelas, pesquisas desenvolvidas. Então o biológico saiu do café
para em geral, as culturas de importância econômica. E olha, e por falar em café, eu recebi o convite, está aqui, eu vou apresentar, que vai ser no dia 24, é isso, né? Dia Nacional do Café. Nós temos um evento no Biológico Sede em São Paulo, né, em que ali nós fazemos uma colheita simbólica, que marca o início da colheita no estado de São Paulo, 24, que é o Dia Nacional do Café. Estão todos convidados. Lembrando que o café é a bebida mais consumida no Brasil, perdendo apenas para a água. Então, exceto a água, é o café. E no Sucesso no Campo você vai ter uma matéria especial no Dia Nacional do Café, trazendo um pouco da história, trazendo do cultivo, do manejo e também, é claro, as formas de se servir um café, porque hoje já tem aí tantos outros usos para o café, não só ali na bebida.